Bom dia, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Amém. Estamos contentes hoje, que a gente está aqui na casa de Deus, né? Estamos contentes com as visitas hoje também, sejam bem-vindas. E vamos começar com o nosso louvor, vamos fazer uma oração antes, tá? Amém? Senhor, nós te louvamos, ó Pai, te bendizemos, te agradecemos porque estamos aqui na tua casa, Senhor. Te agradecemos por tantas bênçãos, Senhor, que o Senhor tem dado a cada um de nós. Deus, apesar, Senhor, de dificuldades, Senhor, e problema que cada um passa, Senhor, mas nós podemos ter no coração a certeza de que o Senhor está conosco, que o Senhor nos dá força, que o Senhor nos conduz, que o Senhor nos dá sabedoria, Senhor, para enfrentar qualquer adversidade da nossa vida. Amém, Senhor. Eu quero, Senhor, te agradecer por isso, e te agradecer por cada um que está aqui neste culto, aqui presencial e também online. E quero, Senhor, entregar, Senhor, esse louvor de gratidão nas tuas mãos, Senhor, do nosso coração, Senhor, não só da nossa boca, Senhor. Te louvamos, te bendizemos, te agradecemos no nome precioso de Jesus. Amém. 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 Estamos todos congregados aqui. Vida, reinar no nosso coração. Amém? Esse próximo cântico fala: como Jesus Cristo eu quero ser, né? Quero ser como tu és, contigo parecer. Porque o amor do Senhor, né,
vem com a gente. O Senhor derrama o seu amor e sua alegria, né? O seu gozo. Amém? Como Jesus Cristo quero ser, há tanto bem que eu quero fazer. Ouço tua voz, Jesus, no meu ser, dá-me a tua paz e o teu gozo vem, teu amor também, Senhor, como Cristo eu quero ser. Como Jesus Cristo quero ser, há tanto bem que eu quero fazer. Ouço tua voz, Jesus, no meu ser, dá-me a tua paz e o teu gozo vem, teu amor também, Senhor, como Cristo eu quero ser, Senhor, eu quero ser assim como tu és, contigo parecer. Dá-me a paz, amor também, teu gozo vem, como Cristo eu quero ser, Senhor, eu quero ser assim como tu és, contigo parecer. Dá-me a paz, amor também, teu gozo vem, como Cristo eu quero ser, Senhor, eu quero ser, como Cristo eu quero ser, assim como tu és, como Cristo eu quero ser. Que a gente queira ser parecidos com Jesus Cristo, né? Aquele que fez bem, né, as pessoas, aquele que se importa, né? Se importou, se importa com cada um, né? Aqueles, com as pessoas que estão sem moradia, passam frio, com as pessoas, com o nosso próximo, né? Que a gente seja igual a Jesus Cristo, que a gente possa ter isso no coração, né? Poder ajudar aos outros, né? Porque o Senhor tem nos abençoado grandemente, que a gente também possa abençoar as outras pessoas. Amém? E vamos cantar: eu te quero mais do que o ouro, mais do que os tesouros, mais do que a minha própria vida, né? E com esse cântico, eu queria que os irmãos separassem as suas ofertas e dízimos, e que a gente possa fazer isso agora, tá bom? Ofertar ao Senhor, ofertar com gratidão no coração. Amém? Senhor,
nosso anseio é o Senhor Jesus, é ser como Tu és, porque o Senhor se revelou a nós, revelou o Seu amor por cada um de nós. E o Teu Filho Jesus Cristo veio ao mundo como homem, para viver aqui entre nós como homem, sem pecado algum, morreu por nós, morreu pelos nossos pecados, para nos resgatar do inferno. E muito mais que isso, Ele ressuscitou e hoje vive e está entre nós. Através do Espírito Santo, o Senhor age, Senhor, na nossa vida. E nós aceitamos isso no nosso coração e nós queremos ser como Jesus Cristo é, como Jesus Cristo foi. E queremos ter, Senhor, esta vida, Senhor, andar contigo todos os dias. Não só no domingo, não só nesses momentos, mas todos os dias, Senhor, ver a Tua mão poderosa sobre nós. Quero, Senhor, Te agradecer, Senhor Deus, por esse momento, Te agradecer pelas ofertas que entregamos nas Tuas mãos. Multiplica, Senhor Deus, essas ofertas, ó Pai amado, para a expansão do Teu reino. E também, Senhor, abençoa, Senhor, as pessoas, Senhor, os Teus filhos, Senhor, e a Tua igreja, Pai. No nome de Jesus Cristo, que eu oro agradecida. Amém. Amém. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Amém. Bom dia. Paz do Senhor. Amém? Hoje aqui no culto nós vamos falar sobre a Bíblia. Avá. Depois eu conto mais detalhes. Primeiro, dar as boas-vindas para a Roberta. Seja bem-vinda. Fique à vontade. E para Butterfly. Seja bem-vinda. Seja bem-vinda. A gente fica muito feliz de receber novas pessoas e novos rostos aqui. Sejam bem-vindas mesmo. E, bom, a gente está estudando há 5 meses, ou nos próximos 5 meses, a nossa igreja e outras igrejas estão estudando o que é ser metodista livre. Então, nós estamos na Igreja Metodista Livre. Então, a gente sabe que a gente é evangélico cristão. O que mais? Né? Por que, então, a gente é metodista livre e não batista? Por que, a gente é metodista livre e não presbiteriano? Por que, a gente é metodista livre e não da Assembleia de Deus ou da Congregação Cristã do Brasil? Então, é isso que a gente está estudando. Quais são os traços distintivos de a gente ser metodista livre? O primeiro traço distintivo, a gente já viu no mês de abril, foi a santidade. Então, santidade ao Senhor é algo que marca todo metodista livre, a busca de ser separado por Deus e de manifestar essa forma santa, que quer dizer separada, em todos os aspectos da nossa vida. Inclusive, o pastor Esther falou de santidade social e deu um nó na cabeça de muita gente. Falou assim, como assim? Pois é, ser um bom cidadão também é um reflexo dessa santidade, entre outras coisas que a gente viu. E esse mês a gente está estudando sobre, em inglês, Butterfly, God-given revelation, ou é a revelação dada por Deus, que é a Bíblia. Então, nós estamos estudando a centralidade da Bíblia, porque para todo metodista livre, a Bíblia ela é a verdade, e ela é a verdade bastante suficiente, a revelação de Deus para o homem. É isso que a gente acredita numa frase. Mas a gente está, domingo a domingo, trabalhando em cima dessa ideia. No domingo passado, na verdade, a gente fez um intervalo, porque o Mário pregou sobre o Dia das Mães, né? Então, falou mais sobre o Dia das Mães e o acolhimento emocional que a mãe dá para as crianças no começo da vida, que isso faz toda a diferença, né? Mas a pastora Esther, no domingo anterior, falou sobre isso também, falou sobre alguns pontos do que a gente considera a palavra de Deus. Então, esse é o assunto hoje. Nós vamos falar da Bíblia, mas não sobre um assunto da Bíblia. A gente vai falar sobre a própria Bíblia. Essa é a nossa proposta nesse mês de maio. Mas antes disso, nós vamos orar. Amém? Senhor, a revelação é dada pelo Senhor. Não existe profecia que tenha brotado do coração de um homem, mas é tudo inspirado pelo Seu Espírito Santo, Senhor. E eu te peço, Pai, no nome de Jesus,
com humildade, Senhor, que o Senhor capacite as minhas palavras, Senhor, e coloque as tuas palavras nas minhas, para que não seja eu, mas seja o teu Espírito Santo, confirmando e dando a sua revelação divina que está contida na sua palavra, Senhor. Nós pedimos, Pai, fala conosco, fala aos nossos corações, deixa os nossos ouvidos bem abertos, para que a tua palavra possa cair em solo fértil nos nossos corações e produzir frutos, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Tem um famoso e respeitado arqueólogo, o nome dele é Nelson Glueck. Ele é presidente, ou foi presidente do Hebrew Union College, hebreu, né? Uma faculdade hebreia. E o conhecimento histórico dele das Escrituras levou a descoberta de mais ou menos 1.500 sítios arqueológicos, só usando os relatos históricos da Bíblia e os locais onde a Bíblia diz que as coisas aconteciam, onde as cidades ficavam. Ele descobriu 1.500 sítios arqueológicos. E sobre a Bíblia e essa relação dela com a arqueologia, ele escreveu o seguinte, abre aspas, pode ser declarado categoricamente que nenhuma descoberta arqueológica jamais teve qualquer controvérsia sobre a referência bíblica. Os achados arqueológicos confirmam elementos claros ou detalhes exatos de declarações históricas na Bíblia. E, da mesma forma, a avaliação adequada da descrição bíblica muitas vezes leva a descobertas incríveis. Isso, um arqueólogo, presumivelmente judeu, falou sobre a exatidão dos fatos, das coisas que a Bíblia diz que tem referência nos achados arqueológicos. A verdade é que a Bíblia, ela tem um personagem principal, a gente sabe disso, é Jesus Cristo, e ela aponta para Jesus através de 1.500 anos de apresentação das Escrituras, feitas por mais de 40 autores diferentes, de 3 continentes. Então, são muitos autores, né, que escreveram todos esses livros da Bíblia, e autores que não se conheceram, que sequer eram contemporâneos, que viveram séculos de distância uns dos outros, né? E toda a Bíblia, mesmo assim, de forma coerente e consistente, apresenta o Cordeiro de Deus, que é Jesus. A Bíblia, ela realmente é um livro único, ela está cheia de declaração profética, e essas declarações proféticas, mais de 700, ou perto de 700 profecias a respeito de Jesus, foram todas cumpridas na pessoa de Jesus. Então, 700 profecias do Velho Testamento foram cumpridas na pessoa de Jesus. Em nenhum outro livro ele pode reivindicar, então, essa autoridade semelhante à que a Bíblia tem, né? Então, é natural que a gente considere a Bíblia como a autoridade principal do nosso discipulado. Nós que pretendemos, queremos e somos seguidores de Jesus, temos que ter na Bíblia, de fato, sem dúvida nenhuma, a nossa referência principal, a nossa principal autoridade de como viver uma vida cristã, né? Mas a gente está vivendo um tempo diferente. Atualmente, a autoridade ela é muito mais subjetiva do que objetiva. E muita gente tem lido a Bíblia em busca de ajuda, de conforto, de inspiração. Mas poucos estão lendo a Bíblia, de fato, para obter sabedoria e direção de como seguir Jesus. E a pergunta que eu quero compartilhar com você e que Deus me faz é: como você tem lido a Bíblia? Essa é a pergunta que Deus me fez e que eu quero compartilhar com vocês. Como nós lemos a Bíblia? Com que objetivo? O que está dentro do nosso coração ao abrir uma Bíblia, a buscar algum texto? A gente quer conforto imediato para algum incômodo? Uma resposta rápida para resolver rápido um problema? Ou a gente entende que a palavra de Deus ela é o guia para a nossa vida, né? Para a gente, como a gente deve pensar, como a gente deve encarar a realidade e os desafios que ela nos traz. Então, essa é a provocação que eu quero compartilhar com vocês hoje. Mas Deus revela a sua intenção na sua palavra. Esse é o primeiro ponto que a gente pode confiar. A maravilhosa realidade é que essa intenção de Deus ela é conhecida, mesmo através dessa grande variedade de autores bíblicos. Tem livro na Bíblia que é poema, né? Tem Salmos, Jó,
foi escrito originalmente como um poema, né? A gente tem esse texto em dissertação na Bíblia, mas ele, né, originalmente é um poema. A Bíblia tem música, a Bíblia tem história, a Bíblia tem citações, e um monte de gente escrevendo, e tudo isso nós cremos, né? Inspirado por Deus para que Ele se revele a intenção do coração de Deus, o plano de Deus de fato, que é o Criador, para as nossas vidas, para a vida de nós que somos os seus filhos, a sua criação. Então, ao abrir uma Bíblia, é de vital importância que você coloque a intenção de Deus na frente da sua. E talvez esse seja o maior e o desafio preliminar de você começar a ler a Bíblia. Colocar a intenção de Deus acima da sua. A gente precisa confiar que a Bíblia ela é a fonte primária do caráter de Deus e da sua vontade. Ainda que isso entre em choque, e isso acontece muito, com as suas próprias convicções pessoais. Ao abrir a Bíblia com a intenção correta, com a disposição correta de coração, a gente já elimina o principal problema que tem sido hoje da gente interpretar a Bíblia. O principal problema que leva a gente a ter uma sociedade tão iníqua, tão injusta, e que, ao mesmo tempo, em sua maioria, cristã. Assim é o Brasil. Somos cristãos, católicos, evangélicos, de tantas denominações, mas a verdade é que o Brasil é um país cristão, e é um país injusto, é um país iníquo, é um país que não dá oportunidade para suas crianças, como a Miriam falou, é um país que mata pessoas de fome, ainda hoje, sendo o país que mais produz alimento no mundo. Então, isso é responsabilidade nossa também. Somos responsáveis porque estamos aqui. E somos responsáveis porque somos cristãos. E porque a palavra de Deus está revelada para nós. É importante que a gente leia a Bíblia, não para que ela confirme a nossa própria vontade. E esse talvez seja o problema de um país muito cristão, mas que talvez leia muito pouco a Bíblia. A pastora Esther falou de analfabetismo bíblico na primeira pregação do mês. Está lá no YouTube, se você não viu, depois você recapitula. E é verdade, infelizmente, muitas pessoas têm lido a Bíblia, mas não têm entendido. Analfabetismo bíblico é diferente de você não saber ler. É você ler e não conseguir ou não querer extrair da Bíblia o seu próprio conteúdo, né? E aí eu quero ler com vocês Salmos 119, versículos 4 a 6. Nós vamos falar da Bíblia, nós temos que ler a Bíblia também. Salmo 119. O Salmo 119 inteiro, além de ser o maior salmo da Bíblia, de ser muito grande mesmo, ele praticamente todo fala sobre a palavra de Deus. Então, se você quer ler algo que te inspire, né, que fale que é a vontade de Deus sobre a sua própria revelação dada na palavra, leia o Salmo 119, um pouquinho por dia, porque ele é grande, mas leia o Salmo 119. Nós vamos ler os 3 versículos, 4, 5 e 6. Tu ordenaste os teus mandamentos, para que os cumpramos à risca. Tomara sejam firmes os meus passos, para que eu observe os teus preceitos. Então não terei de que me envergonhar, quando considerarem todos os teus mandamentos. Então, o convertido a Cristo, a pessoa verdadeiramente convertida, que recebeu na sua cabeça e no seu coração Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, ela tem cravado na sua própria história que a palavra de Deus é a autoridade que transforma. Eu estou falando com você, que está me ouvindo hoje aqui. Você que é cristão, convertido, que recebeu Jesus como Senhor e Salvador, tem na sua própria história de vida, eu tenho certeza disso, estou seguro, a prova de que a Bíblia é a palavra de Deus e que ela é a autoridade que transforma vidas. Amém? Eu sei que você tem, eu não sei qual é. Essa história muda de pessoa para pessoa, né? Nós somos únicos e Deus age com a gente também de forma única. Mas com certeza você tem alguma coisa que te faz ter convicção, essa mesma certeza que eu estou compartilhando com você, de que a palavra de Deus transforma, muda vidas, ela é diferente. A Bíblia não é um livro qualquer. E aí eu quero compartilhar com você, para mim, qual é a minha experiência, né? Já que eu estou com o microfone na mão hoje. A minha experiência a primeira coisa que eu aprendi na Bíblia, isso me veio ao coração ontem, eu fiquei muito contente, porque eu tinha esquecido, e eu lembrei disso.
A primeira coisa que eu aprendi na Bíblia está em Provérbios, capítulo 16. Se você quiser abrir, tudo bem, se não eu leio. Mas foi a primeira coisa que eu aprendi, de verdade. Eu não sei como, não sei se foi escola dominical, se foi sozinho lendo em casa, mas foi assim, nos meus primeiros dias de convertido mesmo, de cristão. Está em Provérbios 16, versículo 1. O coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa dos lábios vem do Senhor. Foi a primeira coisa que eu aprendi. Eu acho que Deus me conhece muito bem. Muito bem. Para um rapaz visionário, cheio de planos, cheio de sonhos como eu, né, é importante Deus dizer, calma, eu tenho o caminho. Vai na minha que, como né, Juan, vem na minha que é sucesso, né? Foi isso que Deus falou para mim nesse versículo aqui, calma, você tem muitos planos, eu tenho a resposta certa, calma aí. Foi a primeira coisa que eu aprendi, eu lembrei ontem, eu fiquei muito contente de ter lembrado desse versículo. E aí eu li o capítulo 16 de Provérbios, eu continuei lendo, e tem outro versículo bem interessante, que fala sobre a palavra de Deus. Está no versículo 9, desse mesmo capítulo 16. O coração do homem traça o seu caminho, mas o Senhor lhe dirige os passos. É um complemento dessa ideia, né, desse mesmo versículo primeiro, e deixa a gente absolutamente confiante de que Deus revela a sua intenção na sua palavra. Então, se você quiser saber e entender o que Deus, o Senhor, o Criador do universo, tem dentro do seu coração para uma determinada situação da sua vida, ou para a sua vida inteira, saiba, ela está na Bíblia. Então, o seu primeiro impulso, o meu primeiro impulso, pode tranquilamente, a gente costuma orar, eu costumo orar, né, para buscar a vontade de Deus, às vezes pergunto para o pastor, para a pastora, pergunto para a minha esposa, né, um sinal muito claro, ela tem uma responsabilidade muito grande, porque eu falo para ela, olha, se você não tiver de acordo com alguma coisa que eu quero fazer, eu entendo que é sinal de Deus, viu? Toma essa responsabilidade para você, bota no colo da Camila essa responsabilidade. Mas é um sinal mesmo, quando ela está em paz sobre algum assunto que eu também estou, eu fico aliviado, fico contente. Mas a verdade é que a Camila é muito boa, mas ela não é a Bíblia, com todo respeito, viu, paixão? Né? Dá para confiar mais de eu extrair a intenção de Deus da Bíblia, da própria palavra de Deus. Inclusive, desculpa aí, pastora, também, né, entre o conselho da pastora e da Bíblia, a Bíblia está em cima. Agora, ela nunca nem quis essa posição, está dizendo que não, mas eu nem quero. Não, tudo bem. Mas é isso mesmo, a gente tem que entender que a palavra de Deus ela é a autoridade máxima. É claro que para você entender o que a Bíblia quer dizer, porque uma coisa é o que Deus diz, outra coisa é que a gente diz que é o que Deus diz. Então, para a gente entender o que a Bíblia diz, para a gente conseguir aplicar, é evidente que a esposa, que o pastor, a pastora, que irmãos da igreja mais maduros podem ajudar, né, com a sua própria experiência de vida, com o que Deus falou para eles, né, aqui na mensagem, aqui na igreja, você pode extrair coisas que a palavra diz. Mas, de fato, nada substitui você pôr a Bíblia no seu colo, na sua mesa, abrir, fazer uma oração, falar, Deus, fala comigo, eu quero aprender. Aprender de ti, Jesus, porque o Senhor é manso e pacífico, né, e manso de coração. Né? Receber esse fardo de Jesus, que ele é leve. Então, e entender qual é a intenção do coração de Deus. Nada substitui você mesmo, com a sua própria Bíblia, ler a palavra de Deus. Né? E paixão tem sua melhor moldura na verdade. Eu adorei essa frase, eu estava fazendo o estudo dos bispos americanos lá da Igreja Metodista Livre, e ele fala essa frase, ele diz, a paixão ela tem a sua melhor moldura na verdade. O que isso quer dizer? A gente tem muitos projetos, muitas paixões, muitas crenças pessoais, né, muitas coisas que você acha que é verdade, né, valores que você cultiva porque você sabe que aquilo é correto, honestidade, enfim, etc, etc, etc. Né? Mas é importante que a gente canalize essa nossa paixão, as nossas paixões da vida, dentro da moldura da verdade, que é a Bíblia. Né? Então, sem que a gente seja fundamentalista, o pastor Esther falou disso também, interpretar a Bíblia à risca. Mulher, não se vista como homem. Aí a gente vai lá e fala assim, então, cortou calça jeans, cessa calça jeans. Viu, Marisa, você está de calça jeans? Cessou calça jeans, que eu também estou. Eu sou homem, você é mulher, então você não pode usar calça jeans. Então, isso é ser fundamentalista, né? Ler a Bíblia de forma literal. Mas, ao mesmo tempo, a gente também não pode ser liberal.
Achar que a Bíblia é uma referência de vida, mas você pode extrair da sua própria experiência, da sua própria cultura, outras fontes. Isso é um cuidado que a gente vai ver que tem que ter. Mas é preciso reconhecer que a Bíblia é a verdade, e não que ela contém a verdade. E por isso mesmo ela merece todo zelo e cuidado nosso ao ser interpretada, para que a gente possa extrair dela, como eu disse, o que Deus de fato diz, não o que a gente diz ou alguém diz que ele diz. Né? Em Provérbios 16, 25, não precisa abrir, está no mesmo capítulo 16 de Provérbios. Você viu como é que eu estudei, né, para montar a reflexão. Né? Há caminho que parece direito ao homem, mas, afinal, são caminhos de morte. E aí a gente tem também na palavra outra passagem que diz que o coração do homem é enganoso. Então, a nossa própria vontade, a nossa própria inclinação da carne, que a gente chama, né, do nosso eu, ser humano, é enganoso. São caminhos de morte. Olha, isso é pesado o que diz aqui. Né? Então, cuidado com os seus próprios planos. Né? A resposta, de fato, está na palavra de Deus revelada. Jesus Cristo, ele orou por nós. Na oração sacerdotal, ele orou por você, Butterfly, Roberta, Marisa, Keiko. Ele orou por todos nós, um pouco antes de ser crucificado, de ser preso e de sofrer tudo que a gente sabe que ele sofreu. E orando por nós, Jesus disse ao Pai, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Jesus disse isso em João 17, 17, até fácil decorar, capítulo 17, versículo 17. Então, Jesus Cristo reconheceu, declarou e viveu a partir da palavra de Deus. Aí você diz, mas Jesus ele viveu antes do Novo Testamento. Sim, mas ele usou o Velho Testamento, que a gente chama hoje, né, a palavra de Deus dada ao povo hebreu, como palavra de Deus com autoridade. Foi pelo Velho Testamento que Jesus repeliu as tentações do diabo no deserto, não é? Está escrito. Está escrito onde? Estava escrito no Velho Testamento, que a gente lê hoje. Então, Jesus, mesmo não tendo o Novo Testamento, porque ele é o próprio Novo Testamento, cumpriu a palavra e reconheceu e falou para Deus, a tua palavra é a verdade. Então, por mais que a gente tenha pensamentos, muitas certezas na vida, e elas vêm de diversas formas, pela sua experiência, pelo seu estudo. Então, você faz uma faculdade de engenharia e sai da faculdade de engenharia crendo que você é capaz de subir um prédio. Não, Carol? Certo, Mário? Ou não? Aí você vai dizer, não, só se for civil. Se for engenharia ambiental é outra história. Então, tá bom, se for ambiental, você sai crendo que você planta uma árvore. Não, deve ser muito mais que isso. Eu peço desculpa a todos os engenheiros ambientais. Né? Eu sei que é muito mais que isso. É que eu não sei o que é que vocês fazem, mas eu sei que é bem importante. Então, o fato é que você tem muitas crenças, muitas certezas. Ela vem da ciência, por exemplo, da faculdade, que você estuda alguma coisa para fazer. Ela vem da sua experiência pessoal. Então, você diz, não, isso aqui é assim. Se você fizer assim, vai acontecer isso, porque eu sei, porque eu fiz, já aconteceu. Imagino que os pais sejam muito assim com os filhos, né? Não faz isso, eu já fiz e deu ruim. Aí o filho vai lá e faz o quê? Ouve o pai. Abraça o pai e vão comer uma coxinha. Não, ele faz o que o pai falou que não era para fazer. Enfim, esse tipo de coisa nos dá muitas certezas, mas é importante que todas essas certezas que você e eu temos da vida, de como as coisas funcionam, estejam sempre submetidas à autoridade final da palavra de Deus. A moldura da paixão é a verdade. A melhor moldura da paixão é a verdade. E nós temos, isso é um problema, nós temos inimigos da vontade de Deus. Aí você vai dizer, é o diabo. Deus repreenda. É também o diabo. Mas o nosso coração também tem essa mesma inclinação de ir contra a vontade de Deus. Mas a gente tem a nossa sociedade hoje em dia, e não é à toa que a Bíblia diz que o mundo jaz no maligno, porque a nossa sociedade hoje em dia ela é um convite para você não obedecer à Bíblia, para você não enxergar a Bíblia como uma autoridade final na sua vida. Primeiro, porque a gente tem uma cultura humanística, a cultura da opinião. E como é que é isso? É a autoridade do indivíduo. Você é o cara ou a cara. É você que define
quais são os padrões da sua própria vida, da sua existência e do seu relacionamento com o próximo. A verdade não é absoluta, mas relativa. Você tem a sua, eu tenho a minha. E, de preferência, a gente tem que conviver harmônica e democraticamente com essas duas verdades distintas. O que me parece uma contradição filosófica. Porque, se você tem uma verdade e eu tenho outra sobre um assunto e ela é diversa, alguém está errado. Mas o que o mundo diz hoje é que não. Os dois estão certos, porque a verdade está deslocada, ela não existe em si própria. Na cabeça do mundo, no Volksgeist, né, no espírito do povo, a verdade não existe, ela é individual. E isso é um problema para quem entende a Bíblia como autoridade máxima da sua vida, não é? Então, essa verdade ela acaba sendo subordinada a coisas subjetivas, né, como eu disse, a minha verdade, e a autopromoção, ou seja, eu uso a verdade de forma utilitária, para que eu alcance um objetivo meu, pessoal, e não um objetivo do reino. Lembra, nem tudo que a Bíblia diz, ou talvez a maioria das coisas que a Bíblia diz, é contrário ao nosso jeito de pensar, de ser, ao contrário da nossa vontade, inclusive. Dar a outra face quando o inimigo te bater. Você quer fazer isso? Ah, vá, eu não quero. Eu quero dar uma cabeçada nele. Entendeu? Que minha cabeça é dura, assim, né, no inimigo. Né, mas Jesus diz, não é para dar uma cabeçada, é para virar a outra face. Né? E você diz, que exemplo extremo, isso nunca acontece. Não acontece? Camila e eu fomos ao posto de gasolina na sexta-feira. Isso já dá ódio, hoje em dia, no coração. Né? Só por ir no posto de gasolina, você fala, vou no posto, você já bate aquele ranço do frentista, você fala assim, que cara entojado, por que ele está rindo? Né? Porque o combustível está caro. Então, ele fala bom dia, você fala, bom dia o quê? Né? Então, enfim, a gente foi ao posto de gasolina. E aí, a gente abasteceu, o rapaz falou o preço, eu paguei com o cartão, aproximei o cartão, paguei. Você quer a sua via? Quero o papelzinho. R$ 357,30. Marcou na minha alma esse valor. Né? O trauma marca você. Né? Olhei o papel, 357. Eu já estava ligando o carro para sair, eu falei, não, mas peraí, eu tenho um Honda Fit. Tem 40 e tantos litros nesse tanque, não dá, não tem como. Aí peguei, fiz a conta. Preço do combustível vezes a quantidade de litros do combustível. Dava 294, que já é caro para chuchu também, né? Então, assim, eu já ia tomar esse golpe, eu já estava com a alma preparada para tomar esse golpe. Veio algo, quase R$60 a mais. Falei, não, está errado, chamei o frentista. Aí, não sei o quê, conversa vai, conversa vem. Ele trouxe a notinha, 51,8 litros. Eu falei, mas aí a Camila viu, graças a Deus pela internet, né? A gente tem que usar as coisas boas a favor de coisas boas, né? Não, mas o nosso carro tem 47 litros no tanque. O tanque tem 47 litros, não ia entrar 51 nunca. Vocês imaginam, né? Climão. Eu paradinho ali, sentado no carro, o frentista aqui assim, com olhar de ódio. Eu ali, falei, moço, está errado essa conta aqui, não cabe, 47 litros. Aí vem um, vem outro. Você imagina, né? Aquele forfé todo ali e tal, não sei o quê, fila de carro formando atrás para abastecer. O combustível estava barato lá, estava R$ 6,69. Barato assim, né? Para os dias de hoje. Enfim, né? Por isso que a gente parou. Tá bom. Aí, quem conversa vai, conversa vem. A gente falou, eu não sei qual foi o erro, se é da bomba, se é seu, não sei o que é. Eu sei que não entra 51 litros aqui nesse carro de jeito nenhum. Fizemos uma continha, calculei R$42 de diferença. Falei, moço, o senhor me dá R$40 de volta, eu vou embora e está tudo certo. Ele me deu R$40. Só que na hora que a gente estava indo embora, o outro frentista falou, quê? Você vai dar tudo isso para ele? Aí a Camila ficou doida, né, do meu lado. Eu digo a Camila, mas eu fiquei também, né? Aí a gente ficou nervoso, o que é isso? E aí o tal de dar outra face, isso tudo é um grande parênteses para dizer por que a Bíblia contraria aquilo que a gente faz. Porque a gente foi de lá do posto até em casa pensando em 1000 maneiras de matar o frentista. Não, estou brincando, não de matar ele. De matar, não, a gente pode voltar lá e jogar uma biribinha na coisa e explodir tudo. Não, mas a gente ficou pensando, pô, se eu estivesse lá, eu tinha que ter falado tal coisa, eu tinha que ter falado isso, tinha que ter falado aquilo. Vamos ligar para a Agência Nacional do Petróleo, vamos denunciar esse posto e não sei o quê. No final das contas, eu e a Camila concluímos
provisoriamente, porque a gente não sabe a verdade, mas até agora, é que eles cobraram o combustível do carro da frente, que era uma Tucson, que é grandona. A Camila viu na internet que a Tucson tem, acho que, 56 litros de tanque de combustível. E lá tinha 51,8 de gasolina aditivada, eu pedi comum. Então, ele falou, acho que ele cobrou para a gente o gasolina do carro que passou na frente, passou antes na bomba. O que é um problema, é um erro, não é culpa nossa, etc, etc. Mas, assim, é possível acontecer, né? Você imagina, é razoável, não, né? Acontece, um equívoco. Talvez seja isso, não sei. Mas a verdade é, a gente não deu outra face coisa nenhuma. A gente queria mesmo os nossos R$40 de volta. E assim, para essas coisas muito práticas do dia a dia, Deus tem um padrão de vida. E a palavra de Deus tem que ser autoridade em cima de tudo isso. A última coisa que você pensa na sua cabeça quando esse tipo de coisa acontece é na Bíblia. Né? A gente estava pensando em comprar armas, né, para qualquer coisa, para assim, só fazer assim, tum, no cara, assim, fechar o vidro e sair correndo. Né? Mas a verdade é que Deus nos convida para usar mesmo, não como forma utilitarista, mas ter a Bíblia como uma referência para a gente tratar esses assuntos do dia a dia também. Né? E a Bíblia, e isso que é incrível nesse livro, ela tem resposta para tudo isso, até para você lidar com o erro da nota no posto de gasolina. Né? E o problema da verdade ser subjetiva é que a nossa vida acaba ficando muito autorreferente. Você faz referência em você mesmo. Então, você acaba vivendo a sua vida, estabelecendo como verdades absolutas coisas que você próprio viveu. Então, é tudo autorreferente. A sua própria referência, o seu próprio intelecto, a sua própria experiência. Isso vai te isolando. Isso é um ambiente perfeito para fake news. Concorda? Porque basta você receber no WhatsApp uma notícia, se você não costuma pensar com referências externas, conversar com alguém e falar, você viu essa notícia aqui? Parece que o SUS vai fechar, não tem mais atendimento. Aí a pessoa, não, que isso, eu fui lá ontem. Ah, é mesmo? Então deve ser mentira. Entende? Essas coisas simples do dia a dia, a gente busca referência externa para validar, para confirmar, para aprender, enfim. Esse costume tem se perdido cada vez mais, em que a pessoa se basta. Então, ela recebeu uma informação, parece verossímil para ela, parece crível, ela diz, ok, vou adotar isso como verdade. E age e pensa como se aquilo fosse verdade. É por isso que tem se alastrado tanto também encontra terreno fértil, alguém que não confere, né, o nosso jeito de viver é um jeito autorreferente e não multireferente, ou, no caso do cristão, com referência na Bíblia, em primeiro lugar, antes de qualquer coisa, a gente acaba acreditando em qualquer coisa. Ou acaba acreditando em qualquer um que diz que está falando da Bíblia. E aí, às vezes, a gente vê culto que parece um show de autoajuda, coach, e não necessariamente palavra de Deus. Né? E aí eu peguei o significado de uma palavra aqui que eu queria compartilhar com vocês, eu achei bacana, porque eu achei que era uma coisa e é outra. Acaba que esses princípios, essas verdades, que se dirigem só para o indivíduo, além de ser autorreferentes, eles são hedonistas. Essa é a palavra, hedonismo. E o que é hedonismo? Eu peguei no dicionário, eu vou ler, tá? Cada uma das doutrinas que concordam na determinação do prazer como bem supremo, finalidade e fundamento da vida moral, embora se afastem no momento de explicitar o conteúdo e as características da plena fruição, assim como os meios para obtê-la. Hedonismo é viver a vida em busca do prazer pleno em qualquer área da sua vida. Então, esse é o objetivo final. Você estar joia, bacana, com prazer na sua vida, seja no comer, no vestir, no viver, enfim, né? E tem disso decorre várias outras palavrinhas aqui que eu vou compartilhar rápido com vocês. Fica com o significado de hedonismo na cabeça. Mas tem o sirenaísmo, que ele diz que é a dedicação ao prazer dos sentidos, que é um fundamento de todos os prazeres espirituais. Tem muita gente que diz, inclusive, que o sexo é um jeito de você alcançar a divindade, e muitas doutrinas, muitas seitas do passado, inclusive na época do Paulo, na Grécia, tinham esse tipo, né, tinham templos que as pessoas transavam nos templos, porque isso era uma forma de alcançar o divino. Acho que é Diana, né, a deusa lá dos gregos, tinham até sacerdotisas que eram prostitutas, na verdade, né, você pagava, tal, enfim. Epicurismo, que é busca dos prazeres moderados, únicos que não terminam por conduzir os sofrimentos indesejados, então você tem prazer até não ter a consequência dele, e o utilitarismo, que procura o prazer individual,
que somente se planifica por meio da sua extensão para o maior número de pessoas possíveis. Então, a lógica utilitarista diz nada tem significado, nada tem importância, a menos que tenha uma utilidade, e que essa utilidade gere prazer para o ser humano. Isso é esquisito, né? É bem contrário do que a Bíblia diz, né? Para quem tem alguns anos de leitura bíblica, você vê, não, a Bíblia não é isso aí, não. E isso, enfim, é um inimigo da gente conseguir interpretar a Bíblia quando lê. Se a gente interpreta a Bíblia com esse princípio no coração, individual, utilitarista, provavelmente a gente vai extrair dela o que ela não está dizendo. A influência da cultura é um segundo inimigo da palavra de Deus, ou de entender o que diz a palavra de Deus. Então, hoje, infelizmente, as pessoas mudam a sua teologia não com base na autoridade das Escrituras, de perceber que tem algo errado, né? Mas de uma forma mais flexível e com uma autoridade, vamos dizer, sedutora. Em psicologia se chama autoridade de massa, ou autoridade do rebanho. É aquele lance, se todo mundo está fazendo, e esse pessoal que está fazendo é tão gente boa, não deve estar errado. Pô, essa pessoa é tão bacana, ela fala tão legal, e, poxa, é uma pessoa que eu admiro tanto, e ela faz tal coisa. Então isso deve ser certo, porque ela é uma pessoa legal. Ou todo mundo está fazendo isso, então não deve estar errado, né? O tal da voz do povo é a voz de Deus, que nunca foi, né? É mais ou menos por aí. Isso é um inimigo da palavra. E as pessoas, por exemplo, e tem um exemplo, tanto no estudo da Bíblia, a gente sabe isso na prática, eu não quero ser polêmico, eu sempre digo isso, mas hoje em dia, por exemplo, a questão da sexualidade, ela é definida a partir de um padrão de ponto de vista individual, não é? Você é o que você quiser ser, não é mesmo? Então isso, e algumas pessoas têm mudado a sua própria teologia, não com base na revelação bíblica, mas na implicação do que a Bíblia diz para quem você ama. Puxa, isso aqui, a Bíblia está condenando isso aqui, uma prática aqui, né? Condenando o roubo, condenando a agiotagem. Puxa, mas eu tenho um amigo que é agiota, ele é tão gente boa. Então, acho que a Bíblia, na verdade, não é pecado, né? Enfim. Entende? Você adaptar, dar um jeitinho na sua cabeça, porque essa verdade é muito dura, e isso vai ferir as pessoas que eu amo. Então, né? Isso é um perigo. Em outras palavras, as verdades atemporais das Escrituras, elas não são mais absolutas, e elas vão sendo substituídas por verdades relativas, mais fluídas, né? E denominações inteiras evangélicas, elas mudam o posicionamento sobre a autoridade bíblica simplesmente porque elas respeitam, elas têm uma deferência à autoridade social, essa autoridade de rebanho. Não, se a cultura, se o mundo, se hoje todo mundo tem um consenso no mundo sobre algum assunto, a igreja precisa entender, a igreja precisa se adaptar, porque senão a gente não vai ser simpático, senão Deus não vai conseguir alcançar novas almas, a gente não vai encher os nossos templos, porque a gente está falando verdades inconvenientes. Mas Jesus, ele sabia que a gente seria inconveniente, não é mesmo? Em Lucas, capítulo 14, versículos 26 e 27, você abre aí que eu vou esperar um minutinho e a gente lê junto. Lucas, capítulo 14, 26 a 27. Amém? Vamos lá? Lucas 14, 26 a 27. Se alguém vier a mim e não aborrecer o seu pai, e mulher, e filhos, e irmãos, e irmãs, e ainda também a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. E qualquer que não levar a sua cruz, e não vier após mim, não pode ser meu discípulo. Meu irmão, minha irmã, isso é profundo. Quem não aborrecer um bocado de gente, mas vai além, e ainda também a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Jesus, sendo Deus, é muito sábio, né? Então ele disse, olha, você, seguindo a mim, você pode ser inconveniente, vai aborrecer meia dúzia de pessoas. Mas aí, Jesus sabe que deve ter muita gente que
já não tem mais ligação com a família, né, que não tem mais contato com a família, que vive mais ou menos sozinho, ou sozinha, né, enfim, tem a sua própria autorreferência e vai achar que está tudo bem. Não. Seguir Jesus também vai fazer você se aborrecer a si próprio, ou seja, contrariar as suas próprias convicções, entrar em atrito com o próprio jeito que você acha que está certo viver. Jesus disse, me seguir é aborrecer a você mesmo. E quem não se aborrecer a si próprio, a Bíblia também usa outros termos para falar disso, né? Quem não perder a sua vida, não vai achar a vida, não é isso? Quem preservar a sua vida, vai perder. E quem perder a sua vida por minha causa, vai ganhar. Isso pode ser tanto literal, como tantos mártires que tiveram no mundo cristão, tantas pessoas que morreram porque declararam que aceitam Jesus, e ainda hoje a gente tem perseguições de cristãos no mundo, né? Mas também para seu modo interno de viver. Se o Williams antes de Jesus é o mesmo Williams depois de Jesus, talvez o Williams precise repensar o seu jeito de seguir a Jesus. Talvez o Williams esteja lendo na Bíblia um jeito de seguir Jesus que é conformado com o seu jeitinho de viver no mundão. E o próprio Jesus disse que assim não funciona. Qualquer que não levar a sua cruz e não vier após mim, não pode ser meu discípulo. Deus tenha misericórdia de nós. Concluindo, se a gente vai ser discípulo de Jesus, se essa é a disposição de coração que você e eu temos, então a gente precisa estar bem ciente de que a atração dessas influências culturais, o jeitão de ser, por mais bacana que pareça do mundo, ele provavelmente está em oposição às verdades absolutas da Escritura. A autoridade máxima que a palavra de Deus revelada na Bíblia tem na vida do cristão. Cuidado! A Bíblia deve ser autoridade e ter a nossa atenção. Isso deve doutrinar a sua crença e a sua prática. Então, a gente vai viver acima da mudança de marés. O que as pessoas hoje dizem da igreja pode ser interpretado como um elogio. O que elas dizem? A igreja é muito velho, tudo lá é velho, tudo cheira a mofo, a igreja fala a mesma coisa, a mesma ladainha, há 2000 anos, e você vai na igreja, você sabe que você vai ouvir a mesma coisa, se você vai na missa, você vai ouvir, crê em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Ah, que saco, o mundo está aí, olha a modernidade, não sei o quê. Não é? A gente ouve muito isso de quem... as coisas já estão tão para frente, estamos no século 21, você ainda está falando de Bíblia. É a crença na autoridade da Bíblia e da revelação de Deus, é a crença de que a revelação dada por Deus na Bíblia traz respostas objetivas para a nossa forma de viver, que permite que a gente continue exercitando e vivendo a fé cristã, independente das circunstâncias. Porque elas mudam bastante. A sociedade uma hora gosta de um negócio, uma hora não gosta. A sociedade já teve escravos, quase que muito mais teve do que não teve, não é? A escravatura foi abolida agora e a gente não consegue conceber uma sociedade que tem escravos, em que uma pessoa pertença a outra como um notebook. Isso para você não cabe na nossa cabeça, mas é a nossa cabeça de hoje. 300 anos atrás, as pessoas estavam sendo vendidas e compradas em supermercado. Então, a sociedade muda, mas o coração do homem é o mesmo. O pecado que está dentro da gente, que nos afasta de Deus, é o mesmo. E Jesus conhece profundamente qual é. Profundamente a raiz dos nossos males, do que faz a nossa cultura oscilar sempre para longe da vontade dele. Quero ler Deuteronômio, para terminar. 6-9. Deuteronômio capítulo 6, versículo 6-9. Quinto livro da Bíblia, último do Pentateuco, lá no começo. Se é online, não é no começo, é só clicar aí, Deuteronômio. Capítulo 6, 6-9. 6-9. Que todas essas palavras que hoje lhe ordeno estejam em seu coração. Ensine-as com persistência a seus filhos.
Converse sobre elas quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar e quando se levantar. Amarre-as como um sinal nos braços e prenda-as na testa. Escreva-as nos batentes das portas da sua casa e em seus portões. Deus falando sobre a sua própria palavra para o povo de Israel. Tenha a palavra no seu coração. Que ela esteja literal e figurativamente na sua testa, no seu braço, nos batentes das suas portas. Que a gente possa amar a palavra de Deus, porque isso é amar a Deus. Amém? Vamos orar? Senhor, muito obrigado, Pai, por essa porção da Tua palavra, por essa reflexão e por esse incômodo que o Senhor tem imposto nos nossos corações, Senhor. Como nós temos lido a Bíblia. Que a gente possa ler a Bíblia, Senhor, com os Teus olhos e com o coração voltado para Ti, Senhor. Esse é nosso pedido, é nosso desejo e esperança. E é em nome de Jesus que nós oramos pedindo, Pai, que esta semana seja uma semana marcada nas nossas vidas e famílias pela Tua palavra, Senhor, pela revelação dada pelo Senhor. Que o Senhor possa revelar, Pai, a Tua vontade para cada um de nós. Nos instrui, Senhor, nos ensina, Pai, nos ajuda a sermos seguidores de Jesus. Porque nós precisamos de Ti e do Teu Espírito Santo para isso, Pai. Que a Tua palavra não volte vazia, em nome de Jesus. Amém. É muito gostoso a gente poder ouvir e colocar logicamente, racionalmente, coração-mente, o que a gente acredita, né? E pode parecer tão básico. Como assim? Precisa falar que a Bíblia ela é totalmente inspirada por Deus, ela é total autoridade sobre nós? Precisa. Às vezes a gente se perde. E lembrando sobre combustível, aconteceu com a gente a mesma coisa. E a desculpa foi que estava escrito lá 6 ponto alguma coisa, mas era 7. Aí a vontade de reclamar, de entrar na rede social e falar, não vão naquele posto que eles colocam o preço e cobram outro. É muito grande na hora, mas aí eu lembrei do versículo, esse é o ponto, né? O Senhor diz, cabe a minha vingança, né? Uma coisa que eu sempre falo assim para os meus filhos, quando eles eram pequenos, quando eles brigavam entre si, eu não... criança, né? Estão sempre brigando. Mas quando um deixava de brigar, assim, se rendia, e o outro ainda estava lá castigando, aí eu intervia. E quando eu intervia, a minha disciplina é maior, né? Então, quando a gente quer as coisas do nosso jeito, a gente pega sob a nossa responsabilidade, briga. Ai, às vezes não é bom, não é tão bem assim. Algumas coisas a gente tem que equilibrar. E algumas coisas, sim, a gente entrega para Deus, porque quando Deus vai se vingar, coitado do posto, coitado de quem estiver embaixo da vingança dele. Mas a palavra de Deus, ela sempre quase que diariamente, né, Lili? A gente vai lendo, a gente tem o devocional no Café Grão de Mostarda, e a gente vai vendo, uau, mas isso daí é exatamente o que eu precisava. Não? É tão assim que quando passa batido, a gente até meio estranha. Não, peraí. Mas eu acho que é bom a gente aprender, porque eu acho que pode ser que no outro dia a gente vai precisar. Mas vamos ficar em pé, vamos receber a bênção. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo, o mesmo Espírito Santo que inspirou a palavra, o mesmo Espírito Santo que ilumina para nós, para que possamos aplicar para a nossa transformação de vida, para sermos seguidores de Jesus, esteja com cada um de vocês, agora e para sempre. Amém.